Ao longo da história, todo sistema de dominação tem um medo em comum. É o medo daquele momento único, aquele instante em que o oprimido percebe a própria força. Quando eu falo de escravo aqui, não estou me referindo apenas ao sentido literal da palavra. Estou falando de uma condição mais ampla, mais sutil. O cidadão que se torna dependente, o indivíduo que vive afogado em dívidas, a pessoa que é constantemente vigiada, controlada, manipulada por algoritmos. É a escravidão moderna. E a minha tese central é simples. O controle nunca é apenas econômico, nunca é só psicológico. Em última instância, ele é físico. Porque um povo desarmado, um povo que não tem como se defender, é um povo que tem apenas duas opções: obedecer ou implorar. E isso é uma escolha? Não, é uma sentença. Pense nisso. Poder sem o monopólio da força simplesmente não consegue sobreviver. O sociólogo Max Weber já dizia que todo Estado se sustenta no monopólio da violência legítima. O que isso significa? Significa que quando apenas um lado tem a capacidade de usar a força, é esse lado que dita todas as regras do jogo. A balança está quebrada desde o início. Nesse contexto, armas não representam apenas combate. Elas representam autonomia. O escravo que consegue se armar deixa de ser um objeto passivo e se torna um sujeito ativo na sua própria história. Ele ganha uma voz que não pode ser ignorada. A história está cheia de exemplos que provam esse ponto. Olhe para os grandes impérios do passado. Uma das primeiras medidas ao conquistar um novo povo era proibir que eles tivessem armas. Olhe para os senhores feudais ou os donos de escravos. Eles impediam com unhas e dentes que os servos e escravizados tivessem acesso a qualquer instrumento de defesa, por mais simples que fosse. Olhe para os regimes totalitários do século XX. Qual foi um dos primeiros passos para consolidar o poder absoluto? Desarmar a população civil. O padrão se repete de forma assustadora. Primeiro, surge uma grande crise, seja econômica, social ou política. Depois, o poder se centraliza, prometendo uma solução. Em seguida, vem o desarmamento da população, justificado como uma medida para garantir a segurança e a ordem. E o resultado final? Obediência forçada. Uma população que não tem como resistir se torna uma população que só pode aceitar o que lhe é imposto. Mas o controle não é só físico. Antes de tirar a sua capacidade de se defender, o sistema precisa tirar a sua vontade de se defender. E isso é feito através de um controle mental, de uma engenharia psicológica muito bem calculada. Primeiro, o sistema trabalha para te convencer de três coisas: que você é fraco, que você é incapaz e, principalmente, que você precisa ser protegido por ele. Ele te bombardeia com narrativas de medo, de caos, te mostrando que o mundo é um lugar perigoso demais para você navegar sozinho. Depois que essa semente da insegurança é plantada, ele vem com a justificativa final para sua própria segurança, para o seu próprio bem. Você não pode e não deve se defender sozinho. Deixe isso com a gente. Nós cuidamos de você. O resultado é a dependência psicológica total. Você entrega a sua autonomia em troca de uma promessa de segurança. Uma segurança que na verdade é apenas o outro nome para a sua coleira. Você passa a acreditar que não é apenas perigoso, mas errado querer ser responsável pela sua própria proteção. E aqui chegamos ao ponto crucial. O que realmente assusta o sistema não é a violência. O sistema, aliás, adora a violência, desde que ele tenha o monopólio sobre ela. O medo real do sistema não é a arma na sua mão. É a ideia na sua cabeça que essa arma representa. O que realmente assusta o poder absoluto é a autonomia, é a autossuficiência, é a quebra da hierarquia sagrada entre quem manda e quem obedece. Um povo consciente, um povo que entende seu próprio valor e é capaz de se defender, é um povo ingovernável. Pelo menos, ingovernável para tiranos, porque um povo assim não aceita abuso calado, não aceita chantagem como política de Estado, não aceita servidão como destino. É um povo que estabelece limites claros ao poder. E o símbolo máximo desse limite, a última linha de defesa, sempre foi a capacidade de dizer não e ter como sustentar esse não. O desarmamento, nesse contexto, vai muito além da questão das armas de fogo. Ele se torna um símbolo poderoso. As armas são um símbolo de soberania individual. São o reconhecimento
de que você é o dono do seu corpo e da sua vida. Elas representam o limite máximo do poder do Estado sobre o indivíduo. A última instância contra a tirania, quando tudo é tirado de uma pessoa menos sua terra, seu dinheiro, sua voz, e finalmente, sua capacidade de defesa, menos ela se torna totalmente administrável. Um número numa planilha, um recurso a ser gerenciado. E hoje, nós vivemos uma nova forma de escravidão. Uma escravidão digital, mais sutil, mas não menos perigosa. O controle agora é feito de maneiras sofisticadas. É um controle econômico que te mantém preso em dívidas e dependência financeira. É um controle informacional com algoritmos que decidem o que você vê, o que você pensa e o que você sente. É um controle social, através da cultura do cancelamento, que te força ao silêncio pelo medo de ser excluído do grupo. O desarmamento moderno, portanto, também evoluiu. Ele é intelectual, quando te ensinam a não questionar. Ele é moral, quando relativizam todos os valores até que nada mais tenha sentido. E ele é emocional, quando te ensinam a ter medo de tudo, inclusive da sua própria liberdade. A verdade é que um povo sem coragem, um povo que tem medo de pensar por conta própria e de defender suas convicções, é muito mais fácil de controlar do que um povo simplesmente sem armas. Eu quero que você pense nisto como a conclusão de tudo que conversamos. O sistema não teme a sua violência. Ele teme a sua independência. Ele teme a perda do controle. Toda vez que alguém, seja um político, um especialista ou uma figura de autoridade, te diz que você não é capaz ou não tem o direito de ser responsável por si mesmo, por sua segurança, por sua vida, essa pessoa está na verdade te dizendo outra coisa. Ela está dizendo que você nasceu para obedecer. A verdadeira libertação, a quebra real das correntes, não começa com uma revolução nas ruas. Ela começa dentro da sua mente. Ela começa no momento em que o escravo deixa de se ver como um escravo. Obrigado por assistir. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima.